você acha que as pessoas, de forma geral, elas têm esse potencial de, se precisarem escrever bem, elas conseguem? Ou muita gente, assim, não escrever bem, eu falei de novo, escrever bem, né? Porque é até um vício, né? Mas num contexto em que ela precisa escrever de uma forma mais adequada, usar mais uma norma um pouco mais culta. Você acha que existe essa dificuldade de chegar até lá de uma forma geral? Ah, não, com certeza. Na verdade, toda a comunicação, João, como ela é muito plural, como eu falei aqui no começo da nossa discussão, a gente vai precisar mergulhar em muitos contextos diferentes. E quanto mais você tiver acesso a uma leitura diferente e diferenciada, mais você vai conseguir, né, mergulhar dentro desses contextos diferentes. Ter ferramentas, Ter né? ferramentas, né? Inclusive a própria internet, João, nossa, é impressionante como ela conseguiu democratizar muito mais o acesso à leitura, embora, infelizmente, a gente tenha graves índices aí em relação à leitura. Mas sim, né? Quanto mais o ser humano, ele consegue mergulhar em contextos diferentes, mais ele vai conseguir se edificar de uma forma mais autônoma, ter um pensamento mais crítico e saber, inclusive, qual é a linguagem que ele vai utilizar em uma determinada comunicação, né? Por exemplo, agora, aqui a gente está com um papo super descontraído, super relaxado. Não é porque eu sou professor de língua portuguesa que eu vou chegar aqui e vou começar, né, vê-lo-ei amanhã, João, nossa, usar uma mesóclise aqui ninguém merece, né? É verdade, não, professora, a gente tem esse poder de simplificar a comunicação, né? Sim. Aliás, quando a gente vai para a internet, um dos grandes segredos é esse, né? Porque você vai trabalhar com escala e você quer ajudar, né? A gente muitas vezes vai para a internet para ajudar as pessoas. Se você não tiver uma comunicação muito clara, muito simples, né? Você atinge um público muito pequeno, porque tem aquela galera que tá mais preparada para receber aquilo. Mas você tocou no ponto da leitura, né? Ó, quanto mais a gente lê, mais ferramentas a gente acaba tendo. Você sente falta da leitura hoje em dia nas pessoas de forma geral, não só no estudante? Porque você Uhum. falou, a internet democratizou a leitura. Só que uma leitura o quê? De título do vídeo, né? Às vezes título de uma matéria, mas as pessoas, elas... você acha que perderam um pouco o hábito de separar um tempo para a leitura, fazer uma imersão em um texto ou em um livro? Você acha que diminuiu ou aumentou depois das redes sociais? Eu vou parar para ler, né? O que você acha? Ô, João, eu gosto muito de uma reflexão do professor Leandro Carnal, né? Um dos maiores pensadores que a gente tem aí hoje no Brasil. E ele diz o seguinte, olha, com a internet hoje, a gente consegue, assim, ó, estudar mais do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. E pagando, basicamente, o acesso à internet. Então, são muitos livros gratuitos. A leitura pode ser feita, inclusive, né, assistindo a um podcast, entrevistas, enfim. Mas, infelizmente, João, o grande problema está em quem? Em nós. Seres humanos, notadamente aqui no Brasil. Inclusive, as últimas pesquisas demonstram, né, corroboram o fato de que o brasileiro ele passou a ler menos. A gente enfrenta, assim, graves índices de leitura, não à toa que as pesquisas provas em relação ao ensino fundamental, por exemplo, são muito graves. E a leitura, João, ela não vai influenciar apenas, por exemplo, a parte da própria língua portuguesa, do texto em si. Chega à matemática, à biologia e a todas as outras matérias. Não à toa que em matemática também a gente apresenta índices muito graves. Enfim, e aí, nossa, João, a gente poderia ficar dias aqui conversando sobre essa complexidade que é a leitura e a falta dela aqui no Brasil. Eu vou tentar resumir um pouquinho. O que eu percebo durante o ensino básico fundamental aqui no Brasil, a nossa leitura, ela é um pouco mais flexível, ela é uma leitura mais tranquila,
como que eu posso assim dizer, uma leitura mais tranquila? Em relação ao que a gente vai enfrentar mais à frente, por exemplo, em pensar em literaturas mais complexas, literaturas mais clássicas, enfim. E vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho essa parte do clássico. E aí, João, o que que acontece? Os índices de leitura, eles diminuíram nas pessoas ali acima de 13, 14, 15 anos. E o que que a gente, então, acaba percebendo? No início da vida, na escola, os professores fazem um belo trabalho de incentivar a criança a ler, aquelas historinhas curtas, simples, enfim. Só que depois isso acaba se perdendo e eu vejo, João, infelizmente, como parte da culpa aí considerável, a família. E é complicado porque, na verdade, essa família também, né, o pai e a mãe tiveram um pai e uma mãe que não incentivaram também. Enfim, se a gente for parar para pensar então, por mais que tenha diminuído ainda mais, que é muito triste o índice de leitura, ô João, mas antes era bom? Não, não era bom também. Então, o que não era bom ficou Piorou. ainda pior, né? E por quê? Porque a gente não desenvolveu. O Brasil, historicamente, né, João, tem graves problemas estruturais na educação, tanto na escola pública e também na escola particular, no âmbito de nós pensarmos, assim, incentivo de uma leitura mais diferenciada, mais diferente, sem ser voltada ao vestibular. Claro que aí a gente pensa no que também? Poxa, alguns vestibulares elencam, né, uma lista obrigatória de livros e é difícil também por conta, né, do excesso de matérias, o aluno conseguir dar conta, né, de, por exemplo, ter outras fontes de leitura. Mas, de qualquer modo, qual é o principal problema que culmina na falta de leitura, João? A rede social. A internet em geral, na verdade, ela não... Ô, João, mas você acabou de falar da democratização da internet, mas eu falei do ser humano. A gente não está sabendo aproveitar. É o filho, é o pai, é a mãe. Por quê? Geralmente, quando a gente vai para esse mundo da internet, a gente dificilmente procura um livro para ler. O que a gente faz? A gente vê muito vídeo, a gente vê o mundo da rede social, né? Você pega aí, né? Hoje o celular consegue mostrar isso. Existem jovens aí que ficam 5, 6 horas por dia só dentro do Instagram, do TikTok, enfim. O vício em jogos também, né? A partir de 2022, a OMS considerou, inclusive, o vício em games um problema de distúrbio mental. Haja vista a gravidade da situação. Então, eu acredito que o maior empecilho nisso tudo, então, se resume a quê? Falta um apoio familiar, mas é complicado porque também esse pai e essa mãe, aqui no nosso país, infelizmente, não tiveram um apoio bacana, uma conscientização bacana. Isso vai sendo transmitido de geração a geração e, infelizmente, a internet, ela está, aquilo que poderia ser um terreno super fértil para a gente, acaba se transformando, na verdade, em um objeto... maléfico para a gente. Eu tenho alguns pontos dentro disso que você falou. O primeiro deles é, do ponto de vista neurocientífico mesmo, a questão dopaminérgica, né? Os vídeos curtos, eles são muito dopaminérgicos, eles são muito liberadores de hormônios de recompensa. E aí a gente quer a recompensa rápida e a gente usa esse termo, né? Scrollar a tela, rolar a tela para cima de uma maneira muito frenética, um vídeo atrás do outro. E nessa de recompensa rápida, a gente perde a paciência para um tipo de recompensa que seja mais tardia, que exija mais dedicação. Então, fica mais difícil você desenvolver tarefas ou atividades que você não tem recompensa imediata, porque a recompensa da leitura, a menos que você tenha um hábito de ler muito instaurado, você não tem de forma imediata. Você tem que... É um processo, calma, você vai curtindo aos poucos, daqui a pouco você vê o resultado do livro, você chega no final. Não é assim, eu li uma página, nossa, uau, né? Não é exatamente assim. Então, essa parte dopaminérgica, ela realmente é muito assustadora. Os vídeos muito curtos têm muito resultado. Eu mesmo, né, que sou produtor de conteúdo, você produz um vídeo de 15 segundos, o alcance, as curtidas dele tendem a ser estratosfericamente maiores do que um vídeo de 1 minuto, que não é muita coisa a mais. Então, as pessoas hoje, elas não têm paciência para um vídeo de 1 minuto. Eu acho que isso vai mudar
porque aos poucos está se desenvolvendo a consciência de como é prejudicial você ficar preso nesse tipo de conteúdo curto. Esse é um dos motivos de eu estar no YouTube, porque eu vejo que o mercado do YouTube ele vai crescer cada vez mais a partir de agora. Ele já é grande, obviamente, né? Mas por quê? Porque as pessoas, elas conforme elas amadurecem, elas naturalmente começam a perceber que os vídeos mais longos, eles são melhores para a mente.